O terceiro fator que afeta a capacidade do músculo em gerar força é a imobilização ou desuso. Um músculo que não é utilizado com frequência ou imobilizado por muito tempo em posição de encurtamento, ele gera menos força e ele se deforma menos antes de se romper, estando, portanto, aí mais suscetível a sofrer uma lesão. Já o músculo imobilizado numa posição de alongamento, por exemplo, ele responde de maneira diferente, sendo necessário aí uma força mais alta e uma amplitude, uma magnitude dessa força maior para romper esse músculo. Bom, as lesões musculares, elas podem ser geradas por alongamento excessivo, por força excessiva aplicada no músculo e também por fatores mecânicos, como contusões, lacerações e etc. A maior parte das lesões musculares normalmente é gerada por alongamento excessivo e, portanto, força excessiva aplicada no músculo, uma vez que, se a gente se lembrar lá da aula de resposta do tecido conjuntivo à aplicação de força, a gente vai se lembrar que quanto maior a deformação, maior a força dentro do tecido, dentro do material, certo? Então, maior alongamento e maior aplicação de força, e também as contusões, o impacto tem um fator, uma contribuição importante para as lesões musculares. As lesões musculares causadas por excesso de deformação são chamadas de estiramento e elas podem ser classificadas em diferentes graus. O estiramento grau 1 é aquele estiramento que a gente considera como sendo um estiramento leve, em que há uma mínima hemorragia após a lesão, às vezes imperceptível. Normalmente ela é causada por estiramento ou contração muscular de início súbito, muito rápido. O estiramento muscular grau 2, ele tem uma gravidade um pouco maior, é considerado um estiramento moderado, né? A perda funcional, normalmente nesse caso, é imediata, ao contrário do estiramento muscular grau 1, em que a perda funcional às vezes pode durar aí entre 24 e 48 horas. No estiramento muscular grau 2, a perda funcional é imediata, a área lesionada é maior. Geralmente, o estiramento muscular grau 2 é causado por uma contração excêntrica de grande intensidade, às vezes para desacelerar um membro durante uma atividade. Por exemplo, em corredores de sprint, em corredores de alta velocidade, é comum lesões nos posteriores da coxa que ocorrem no final da fase de balanço. Então o corredor está levando o membro inferior dele à frente para fazer o contato inicial. Quando ele freia a perna, freia a extensão do joelho para posicionar o pé para fazer o contato inicial, ele gera uma contração excêntrica na musculatura posterior da coxa de grande intensidade e sofre um estiramento. Muitas vezes esses estiramentos são grau 2. São causas associadas muito comuns desse tipo de estiramento a falta de flexibilidade do praticante ou a falta de aquecimento muscular. E o próximo grau de estiramento é o grau 3, que é a ruptura muscular completa. Nesse caso, ocorre um sangramento muito extenso, uma vez que o tecido muscular é muito vascularizado. Nesse caso, pode haver necessidade de retirada desse coágulo formado de maneira cirúrgica e até a reparação à sutura muscular. Normalmente, esse tipo de lesão ela vai estar associada a uma contração muscular muito intensa, além de outros fatores que podem estar associados, como o uso excessivo de corticoides por parte do praticante de atividade física, esteroides anabolizantes, ou a presença de doenças do colágeno, doenças autoimunes, por exemplo, e tudo isso diminui a qualidade do colágeno, tornando esse tecido mais suscetível a sofrer essas lesões mais graves.